Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Isadora e hoje nós falaremos um pouquinho sobre análise combinatória. E a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é: o que é a análise combinatória? Bem, nada mais é do que uma área da matemática que estuda as combinações. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos para um exemplo para a gente entender melhor. O problema do guarda-roupa. Então, supondo que um dia você abre seu guarda-roupa e aí você veja as roupas que estão aí na tela. E a grande pergunta que a gente está fazendo aqui é: quantas combinações eu consigo formar com essas roupas que estão aí? Então, você responde: é muito fácil. Eu combino a bermuda preta com a blusa de listras, a bermuda preta com a blusa amarela, a bermuda preta com a blusa azul. E assim, eu já tenho 3 combinações. Depois, da mesma forma que eu fiz com a bermuda preta, eu faço com a bermuda branca. Combino ela com cada uma das 3 opções de blusa que nós temos, tendo mais 3 combinações diferentes, resultando num total de 6 combinações. É muito simples, muito fácil, mas já parou para pensar se a gente tivesse 70 camisetas e 35 bermudas, por exemplo, como isso seria mais difícil? Então a ideia aqui é a gente tentar buscar uma forma mais fácil de resolver esse tipo de problema. Como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro, voltando na nossa continha do 3 mais 3 igual a 6. Note que o 3 está aparecendo aí 2 vezes. Então, nós vamos reescrever isso como sendo 2 vezes 3 igual a 6, porque o 3 está aparecendo 2 vezes. Observe que, no nosso exemplo de bermudas e camisetas, o 2 nada mais é do que a quantidade de bermudas, enquanto o 3 é a quantidade de camisetas. E o 6, que é o resultado dessa multiplicação de 2 vezes 3, é o total de combinações. Bom, então é nessa hora que você para e me pergunta: professora, então quer dizer que toda vez que eu quiser saber o total de combinações, basta eu multiplicar a quantidade de uma coisa que eu estou combinando com a quantidade de outra coisa que eu estou combinando? É, mais ou menos por aí. Basicamente, esse exemplo da multiplicação nada mais é do que o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Professora, mas como assim? Como isso funciona? Calma, vem comigo, vamos ver outro exemplo em que o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo funciona. Então vamos para o problema da senha. Vamos supor que essa aí é a tela do seu celular e aí você quer saber quantas são as combinações possíveis que você consegue formar, quantas senhas diferentes existem para o seu celular. Então, passo a passo, muito fácil para resolver esse tipo de problema. Primeiro, você tem que fazer algumas perguntinhas. A primeira delas é: quantas coisas nós estamos combinando? No exemplo das camisetas e das bermudas, nós estávamos combinando 2 coisas, camisetas e bermudas. No exemplo desse código, dessa senha, quantas coisas nós estamos combinando? Ora, se a gente parar para pensar, nós estamos combinando 4 coisas. Que são essas 4 coisas? Os 4 dígitos diferentes que a gente tem que colocar para formar a nossa senha, ok? Segunda pergunta: quantas são as possibilidades para cada coisa que eu estou combinando? O que isso quer dizer? Vamos parar para pensar um pouquinho no primeiro dígito que a gente vai colocar para formar o nosso código. Quantas possibilidades nós temos para colocar nesse primeiro dígito? Olha, eu posso colocar o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Ou seja, eu tenho 10 possibilidades para esse primeiro dígito. Já para o segundo dígito, eu tenho mais 10 possibilidades, porque eu posso colocar também qualquer um desses 10 números. Para o terceiro e para o quarto, a mesma coisa. Ou seja, nós temos para cada um dos dígitos 10 possibilidades. Ok, agora seguindo o princípio fundamental da contagem, ou o princípio multiplicativo, basta que eu multiplique cada uma dessas possibilidades que eu estou querendo combinar. Então, basta que eu pegue 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, basta que eu multiplique esses números que dá 10.000. E aí agora nós temos uma perguntinha bônus. Existe alguma restrição? Como assim? O que é essa restrição? Calma, que eu vou te dar um exemplo agora. Vamos voltar para o nosso probleminha da senha, agora com uma pequena modificação. Então, a nossa pergunta agora vai ser a seguinte: quantas combinações compostas de
algarismos distintos, eu consigo formar. Muita atenção nessa parte que está em negrito. Ele quer algarismos distintos. O que isso significa para o nosso probleminha? Que eu não posso repetir nenhum número na minha senha. Por exemplo, eu não posso ter o 1 repetido mais de uma vez. Uma senha, por exemplo, 1, 2, 3. Não pode, porque o 1 está se repetindo 2 vezes. Basicamente é isso, bem simples, bem tranquilo. Vamos pensar então. Voltando para as nossas perguntinhas. A primeira pergunta, quantas coisas eu estou combinando? Eu ainda estou combinando 4 coisas, 4 dígitos diferentes. Agora vamos para a nossa segunda pergunta. Quantas são as possibilidades para cada coisa que estou combinando? E é nessa hora que entra a nossa pergunta bônus. Existe alguma restrição? Opa, muita atenção para isso. Vamos pensar um pouquinho. Para o primeiro dígito, eu posso colocar qualquer número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Ou seja, para o primeiro dígito, eu tenho 10 possibilidades. Já para o segundo dígito, eu ainda tenho essas mesmas 10 possibilidades. Vamos parar para pensar. Vamos supor que no primeiro dígito eu tenha digitado 0. Então, para o segundo dígito, eu posso digitar qualquer número menos o 0. Ou seja, eu tenho do 1 até o 9 de possibilidades aí para colocar. Ou seja, em relação ao primeiro dígito, eu diminuo uma possibilidade. Então, agora eu tenho 9 possibilidades. Seguindo o mesmo raciocínio, agora eu vou ter, para o terceiro dígito, menos 2 possibilidades. Por quê? Um número eu coloquei no primeiro dígito e outro número eu coloquei no segundo dígito. Ou seja, eu terei 8. E seguindo o mesmo raciocínio para o quarto dígito, nós teremos 7 possibilidades. Agora, basta a gente fazer o que o nosso princípio fundamental da contagem fala, que é multiplicar todos esses numerozinhos. Nós temos 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que resulta em 5.040, ok? Observação muito importante é, note que eu estou multiplicando 4 números diferentes, que é exatamente a quantidade de coisas que eu estou combinando. Então, toda vez que você estiver resolvendo um probleminha de princípio multiplicativo, que envolva princípio multiplicativo, observe quantas coisas você está multiplicando, se é a mesma quantidade de coisas que você está combinando, ok? E para finalizar o nosso vídeo, vamos para os desafios que eu vou responder no próximo vídeo, ok? Primeiro desafio, primeira perguntinha. Uma prova é composta de 10 questões do tipo certo ou errado. Quantas sequências de respostas são possíveis na solução dessa prova? Em quantas dessas sequências, respostas da primeira questão é assinalada como certo? Ok? E a segunda pergunta, 5 equipes de vôlei, entre elas a seleção brasileira, participam da fase final de um torneio em que todos jogam contra todos uma única vez. Quantos jogos são jogados nessa fase? Pensem aí de um jeitinho especial e até a próxima aula. Obrigada, espero que tenham gostado. Beijos, tchau!